Todo mundo pensa que o Diabo Veste Prada, o diabo é a Miranda, a chefona, né? E não é? Eu trago uma outra versão. E falando em cinema, eu até queria te fazer uma pergunta aqui, que até separei aqui. Eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal, com o público, né? Que você faz palestras com temática de cinema. Eu sei que tem do Diabo Veste Prada, eu sei que tem do Coringa. Isso. Sei que tem dos Dois Papas. Papas, isso. Bacurau, que eu recomendo para vocês. Excelente. É um filme difícil, mas é muito interessante, né? Sim. Então, é o que eu estava falando para você. Eu gosto do cinema, né? É preciso demonstrar alguns conceitos importantes dentro das organizações. E eu precisava de uma forma diferente. Então, eu busco nessas manifestações coisas diferentes, né? Tá. Então, e qual que é o meu desafio? O meu desafio, assim, por exemplo, Bacurau é um filme mais denso, né? Mas o Diabo Veste Prada é um filme que eu chamo que é meio sessão da tarde, concorda? Assim, aquela coisa, né? A Miranda, a Andy, a Emily fazem lá o filme, são as três praticamente. Tem o Nigel também, que era sim. A pessoa o estilista, lá, né? Exatamente, o cara número 2 da empresa, não é isso? Filme Sessão da Tarde total, né? Audiência incrível e tal. E aí, o que eu tento fazer? Eu tento encontrar naquele filme, que é muito simples, elementos profundos de determinadas coisas. E aí, a minha ideia é... E aí, esse é o meu lado professor, né? Que eu exagero para ser didático, né? Então, eu busco determinados pontos ali e eu exagero mesmo para poder mostrar determinados conceitos que são bastante importantes, né? Então, por exemplo, a questão da motivação, né? Todo mundo fala, né? O meu chefe não me motiva, né? Primeiro que isso não dá para acontecer, né? E aí eu mostro com as cenas do filme por que não dá para acontecer isso, né? A teoria diz que o chefe ele pode criar um ambiente motivacional ao redor, mas ele não consegue ser o elemento motivador, né? Mesmo porque é interessante, porque tem chefe que motiva um grupo de pessoas e tem chefe que não motiva outro grupo de pessoas. Então, como é que o mesmo chefe não consegue fazer isso, né? Então, quem se motiva a fazer as coisas é você mesmo. Marcos, de onde você tirou isso? Eu tirei desses estudos que eu tanto estudei, né? Dos cursos meus de pós-graduação e tudo mais e tal. Aí você tem lá uma linha de cientistas sociais que falam que a motivação não é algo extrínseco do ser humano, né? É algo que vem de dentro. Mas que quem está fora pode criar um ambiente motivador para que aquilo aconteça, né? E aí eu uso as cenas do filme para isso. Eu uso as cenas do filme para falar de produtividade. E uso as cenas do filme para falar de ética. Então eu misturo motivação, produtividade e ética em 4 cenas do filme. Só do Diabo Veste Prada? Só do Diabo Veste Prada. Nossa. Não sei se vale a pena. Eu vou falar, por exemplo, né? Por exemplo, todo mundo pensa, porque assiste lá o filme também sem prestar atenção, né? Assim, assiste como entretenimento. Isso. Todo mundo pensa que o Diabo Veste Prada, o diabo é a Miranda, a chefona, né? E não é? Eu trago uma outra versão. Eu trago uma outra versão do filme. Para mim, o Diabo Veste Prada é a Andy, a bonitinha, delicada e tudo mais. Para mim, ela é Diabo Veste Prada. Nossa. E aí, na palestra ou no curso e tal, eu explico por que isso, né? E é muito interessante. É uma visão, né? Assim, uma leitura que eu faço sobre a Andy, né? Aquela cena final, que elas estão na França e tudo mais e tal. Aquilo do carro, né? Aquilo do carro. Então, assim, cada trecho daquela cena tem uma representação simbólica muito forte acontecendo ali, né? O filme, eu não sei se o diretor do filme fez de propósito, porque eu nunca assisti o diretor comentando sobre o filme. Mas eu faço a minha leitura sobre aquilo, dado que eu tenho que falar de motivação, produtividade e ética. Né? Então, por exemplo, tem algumas... tem uma hora do filme, no final, que ela tá andando junto com o Rio Sena,
e ela vira à direita, e aí tem um prédio legal no fundo, ela passa pela Champs-Élysées, ela joga o celular, na época não era celular, era um pager, né? Ela joga o pager, se não me engano, lá numa fonte. Aquilo não é o acaso. Ali eu faço uma analogia entre o que está acontecendo ali e os elementos importantes da França, que faz parte da história da humanidade, né? Da história francesa. Então, onde ela joga o celular não é uma fonte qualquer, né? Não. Tem um motivo para ela jogar naquela fonte. Tem um ato simbólico dela escutar a musiquinha e jogar, né? E eu faço essas provocações durante as minhas apresentações, né? E aí eu faço isso para tudo. Então...